Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PaisCast. E hoje a gente vai trazer um tema que é a maior demanda do nosso escritório. É o tema que mais chega pra gente, que as pessoas chegam, que os nossos clientes chegam para tratar com a gente. Hoje a gente vai falar sobre cotas raciais. E eu trouxe os nossos doutores aqui para conversar sobre esse tema. Doutor Daniel Magalhães, doutor Isabela Rosa e doutor Rafael Damasceno. E a gente vai discorrer aqui sobre cotas raciais. Doutores, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que muitas pessoas não entendem, na verdade, que é como que se dá o surgimento de cotas, por que tem essa questão de reserva de cotas, essas coisas. Como que surgiu, então, essa questão das cotas raciais? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto tão importante, né? Que é um assunto que vem sendo recorrente no escritório. Eu creio que é o segundo assunto mais comentado hoje, né, no nosso escritório, né? A gente trabalha com outras demandas, mas as cotas são um assunto que traz dúvidas, né? Porque é um assunto que vem sendo implementado ao longo do tempo e justamente por isso, né, que o governo brasileiro veio estabelecendo a política, por meio das políticas afirmativas, né, onde as cotas elas foram inseridas no modelo brasileiro para justificar e para tentar erradicar todo esse preconceito com as pessoas, né, principalmente desse grupo racial, e também para acabar com o racismo estrutural presente na sociedade. Para isso, um assunto importante que a gente tem que mencionar aqui, né, um fato importante, que a primeira legislação que foi criada no Brasil sobre o assunto de cotas foi uma lei interna da UERJ, que é a Universidade do Rio de Janeiro, onde estabeleceu essa política justamente para os alunos terem esse ingresso, né, que foi, eu acho que o experimento para implementar essa política de cotas no Brasil. A partir daí, com a necessidade do governo, né, de estar implementando esse programa importantíssimo no Brasil, foi criado em 2012 a Lei 12.711, que foi a lei que atribuiu a reserva de vaga de 50%, né, das vagas disponíveis para as universidades federais para os alunos considerados negros, né, que aí foi o primeiro instrumento, assim, digamos, a nível federal. Eu acho interessante que, se você vai a uma instituição antiga, né, por exemplo, a UFMG, e você olha nas fotos bem antigas, você vê como que a política de cotas ela foi importante, né? Você vê ali nas fotos mais antigas, os estudantes são majoritariamente brancos, né? Então, assim, de fato para tirar esse racismo estrutural e deixar que dentro das universidades tenham pessoas de todos os tipos, né? O entendimento, assim, então, basicamente é esse. Isso. Importante também a gente destacar que justamente por isso, né, nos cargos públicos ainda haviam, né, essa diferença maçante em questão de raça. Então, foi implementado também, em 2014, a Lei 12.990. Essa lei, diferentemente da anterior, ela visou estabelecer a reserva de vaga de 20%, né, para as pessoas nos cargos públicos, né, que foram prestar os certames para diversos cargos no Brasil, para todo tipo de concurso, né, que existir no país. E aí, você falou de concurso, aí vem uma questão aqui. Todo concurso é obrigatório ter essa questão de vaga ou o concurso pode optar por não ter, por exemplo? Então, aí é uma pergunta importante. As pessoas acham que todo concurso tem que ter essa reserva de vaga porque surgiu essa lei, né? Essa é uma dúvida comum justamente por esse fato, né? A política de cotas, ela trouxe essa reserva de vaga no patamar de 20%. Então, quando a gente vai analisar a lei, tem uma disposição expressa dizendo que só pode ter reserva de vaga a partir do patamar de 3 vagas. Se existir pelo menos 3 vagas, uma tem que ser para um candidato cotistas. Mas vale dizer que para o mesmo cargo, porque a gente tem diversos concursos que trazem 2, 3, 4, 5 cargos diferentes, e essa análise de vagas por cota tem que ser por cargo específico. Não, entendi. É importante destacar também que a pergunta foi exatamente essa, né? A gente pode pensar no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. A gente tem a 12.990, que é uma lei federal. Mas como é que fica, então, todos os outros concursos que são menores, que pode ser de uma cidadezinha pequena? Todos os concursos devem replicar essa lei de cotas, porque senão a gente vai ter aí uma ilegalidade tamanha de não obedecer uma lei federal, que aquele concurso, ainda que municipal ou estadual, deveria trazer 20% das vagas destinadas às pessoas consideradas negras, pretas ou pardas. Então, a lei federal, ela sobressai todas as outras leis. Ela manda isso. Então, é isso aí. E aí, agora eu queria falar com vocês de uma coisa que a gente sempre fala lá, que é a famosa heteroidentificação.
né? E aí, o que é essa heteroidentificação? Eu me recordo que, antigamente, era muito fácil fraudar a questão de cotista, né? A pessoa colocava, né, se autodeclarava negro ou pardo e entrava como cotista porque não era só autodeclaração valia, né? E aí vem a heteroidentificação. Então, o que é de fato e para que serve essa heteroidentificação? Então, foi uma grande bagunça, né? Antes da gente ter parâmetros realmente eficazes no Brasil. Nós ainda estamos conseguindo estruturar uma boa política pública de cotas, nós ainda não estamos 100%, Sim. mas as ferramentas que foram implementadas, elas já são bastante eficazes. Antigamente, você só assinava o seu papel dizendo que você se autodeclarava negro, preto ou pardo e acabou. Você era cotista e ninguém olhava para você ou te identificava. Hoje foi instaurado a famosíssima heteroidentificação, que nada mais do que é uma banca de pessoas, 3, 4 ou 5, que olha ali para aquela pessoa e vê se ela realmente carrega traços fenotípicos. O que são os traços fenotípicos? As pessoas ficam, meu Deus, mas será que eu tenho traços? Traços muito famosos fenotípicos são cabelos cacheados ou crespos, o nariz largo, achatado, a boca preenchida, amarronzada, a pele morena, né, ou preta. Acho que eu tenho todos esses traços, eu posso dizer isso aqui. Mas são traços visíveis que você sabe identificar que é uma pessoa afrodescendente. E vale destacar também que, ainda que a pessoa não carregue todo esse conjunto de traços, ela pode ser uma pessoa que tem um nariz largo e achatado, uma boca volumosa, com um lábio amarronzado, ela tem um cabelo cacheado, mas ela tem uma pele branca. Aí a gente vai ter o fenômeno da mestiçagem no Brasil, que é uma mistura de raças. E não é porque ela é uma pessoa mestiça que ela não deve ser considerada uma pessoa parda e não deve ser englobada aí na política de cotas. Não, legal. E aí, o que acontece? Quais que são os critérios que são analisados quando uma pessoa chega nessa banca de heteroidentificação? Ela chega lá na banca e fala que é o momento que prova, né, de fato, ali, se ela é ou não é. O que acontece? Aí a gente entra em um dos pontos que nós mais atacamos as ilegalidades que acontecem na heteroidentificação. Porque na maioria das bancas, o que ocorre? O candidato chega, ele geralmente pega uma plaquinha, bota uma plaquinha assim em frente, né? E aí ele fala que se declara um candidato pardo ou negro, e a banca faz o seu voto, se concorda ou não. Lembrando que o voto não é feito na frente do candidato. É importante isso. Porém, nós temos a ADC número 41 do Supremo Tribunal Federal, que ela estipulou que deve ser analisado, em respeito à dignidade da pessoa humana, outros documentos que ajudem a comprovar que o candidato ele é pardo ou negro. Ou seja, a pessoa ela tem o direito de apresentar uma certidão de nascimento, um documento da escola, uma ficha cadastral, documentos dos ascendentes. Essa é uma pergunta que, de vez em quando, a galera pergunta e chega no Instagram. Da questão do pessoal dos descendentes. Eu achei bem interessante. Então, se seu pai ou sua mãe, até a avó, né? As bancas odeiam isso. As bancas, todo santo certame que acontece, elas declaram lá que não serão aceitos documentos, pretéritos, certidões, fotos antigas, porque só vai ser analisado aquele momento em que eles olham para o candidato. E aí a gente também, né, outros fatores, como, se for uma videoconferência. Mas a questão é, e os documentos? A ADC número 41 do Supremo Tribunal Federal ela foi muito clara em dizer que devem ser analisados inicialmente como meio de provas os documentos, as certidões, as imagens da pessoa, quando ela era mais nova, dos familiares, da avó, do vô, e por aí vai. Por quê? Porque isso comprova que efetivamente ela passou a vida sendo uma pessoa parda e que ela não chegou ali apenas no concurso e agora ela decidiu que ela vai ser parda porque ela quer entrar na cota. Não, ela viveu a vida dela como parda, a família dela é toda parda, já foram até vítimas de preconceito, né? Então ela quer provar isso, que ela não tá ali fraudando nada, é um direito dela. É importante salientar que como é que eu vou te explicar? Os documentos, como a doutora Isabela falou, eles são muito importantes de um ponto de vista que não dá para retirar a subjetividade da avaliação da heteroidentificação, porque é de fato subjetivo. Às vezes a doutora Isabela pode entender uma pessoa como parda e o doutor Rafael não. Então os documentos eles vêm no sentido de ajudar a atestar e demonstrar que a pessoa ao longo da vida foi assim reconhecida. Que ela não está, como a Isabela falou, somente falando naquele momento. Não. Os documentos são ali para comprovar que ao longo da vida dela inteira, ela demonstrou e assim viveu
como uma pessoa parda ou negra. É como se fosse uma prova física, né? Exatamente. É uma prova física ali, um documento ali, uma coisa original. Que de E as fato bancas não gostam de admitir isso. E exatamente nós conseguimos muita reversão na justiça porque as bancas não gostam de que... Porque o documento ele é muito óbvio, né? E aí se ela quer reprovar o candidato, ela fala, não quero ver esse documento, porque eu sei que ele diz o que eu não quero. E aí a gente vai lá em juiz e fala, olha, juiz, mas aqui tem um documento que diz exatamente que a vida inteira, a família, a pessoa, desde que ela era do pré, tava na ficha dela lá, que ela era uma pessoa parda, que ela era uma pessoa negra. E aí agora a banca quer dizer que ela não é. E agora? O senhor precisa resolver essa legalidade para nós. Aí quando o juiz vê aquela vasta comprovação, aqueles documentos ali de que a pessoa realmente sempre foi... Aí Inclusive, é uma muitos probabilidade juízes, grande nós de já reversão. vimos decisões que o juiz ele falou. É nítido no processo, vasto arcabouço probatório trazido pela parte autora. E aí o juiz elenca certidão de nascimento, foto dos pais, certidão de nascimento dos pais, certidão de não sei o que lá. Às vezes tem candidato aí que tem 15 documentos constando que ele é pardo, que ele é negro, e mesmo assim a banca não quis analisar. O juiz, ele vê isso é muito importante no processo. Não, legal. E aí vocês falaram uma coisa que é também uma dúvida. A banca ela pode simplesmente indeferir um candidato pardo ou um candidato negro sem justificar? Tipo, tá indeferido e é isso? Ou não, ela tem que justificar obrigatoriamente? Ok? Pode ir. Oi? O que acontece? Nós temos que o direito ele tem princípios, eles têm regras. E a banca ela está ali atuando como um serviço público, né? A administração pública contratou a banca. E ela tem que seguir os princípios que regem a administração pública, qual seja um dos mais importantes, o princípio da motivação dos atos administrativos. Mas o que é esse nome gigante? É que a banca, embora ela tenha autonomia administrativa, ela tem que justificar, motivar as razões que levaram ela a deferir ou indeferir. Ou seja, ela não pode só falar, olha, segundo os nossos especialistas, você foi julgado como branco. Na verdade, não, eles falam que você não foi Não foi enquadrado. verificado em isso. você traços fenotipicos de Mas pessoa negra. ela tem que trazer o quê? Uma justificativa coesa. Olha, os motivos que levaram ao seu indeferimento é o X, o Y e o Z. Ou como? se não, a falta do X, do Y e do Z. Porque foi verificado uma pele branca, porque foi verificado um lábio fino, um nariz fino, um cabelo liso, entendeu? Objetivamente, quais são os traços? E a sua pessoa. Exatamente, porque é exatamente assim, como escritório de advocacia, quando a gente olha isso, a gente abre um sorriso, porque a gente vai falar, acabou, o juiz vai ver isso aqui, vai rir da cara da banca, né? E assim, é impressionante, eu e o Dr. Rafael estávamos até rindo hoje mais cedo, porque a Paz recebeu uma proposta aí para ser banca de heteroidentificação em uma cidade que é capital aí no Brasil, nós não podemos citar por ética Capital profissional. Vem aí. Uma capital consideravelmente grande, e nós saímos da reunião assim, estupefados, uma coisa assim, maluca. A gente nunca viu uma coisa daquela. A gente falou, meu Deus, uma capital imensa. E como é que foi a reunião, doutor Rafael? Um despreparo total. Infelizmente, eles não sabiam como planejar toda essa questão das cotas, né, nesse concurso específico da cidade, do município. Justamente porque eles não tinham, né, nem a base da lei que faz a contratação, de como ocorre, de quantas pessoas precisam na banca, da banca revisora, que a gente também tem um importante ponto que a gente precisa destacar, que a comissão de heteroidentificação ela é composta de no mínimo 3 pessoas, né? Mas essas 3 pessoas, elas estão no início, onde vão analisar ali de forma preliminar, né? O resultado preliminar que eles vão estar divulgando. A partir desse resultado preliminar, a pessoa geralmente vai precisar de um recurso, em alguns casos. E nesse recurso a gente precisa de 3 pessoas também para julgar, que tem que ser diferente das primeiras. Então eles nem sabiam disso, né? A gente observava lá que até o despreparo nessa parte de contratação, de como vai ser essa banca, de como vai ser montada, as pessoas que vão estar ali compondo, porque tem pessoas também que precisam compor a banca que tem que entender do assunto. Não basta você Exatamente. colocar uma pessoa que não entende de nada lá para estar... o candidato vai chegar aqui e falar, ele é pardo ou não. Pronto, acabou. Não, não é isso. Tem fundamentação, tem todo um procedimento para ser observado. E por Vamos isso que contataram a gente, né? Porque viram que a gente é um escritório especializado, nós ainda não, né? Efetivamente fomos aceitos, né? A gente nem enviou orçamento nem nada disso, ainda que fique claro. Mas nós ficamos, assim, chocados. Nós tivemos que dar uma orientação jurídica para uma prefeitura que nos convidou para participar de algo. A gente falou assim, tá, mas vocês pensaram nisso daqui? Porque no edital de vocês, para que a gente seja banca, não tem nada disso. E vocês pensaram na comissão recursal? E a pessoa olhou para nós e ficou assim, quê?
Eu vou ver com o jurídico, eu vou ver com o jurídico. Então, assim, a gente vê um despreparo das bancas de heteroidentificação no Brasil sobre o que efetivamente deve ser feito, o que não deve ser feito. E é por isso que, né, nós e tantos outros escritórios de advocacia conseguimos bater tanto e ter tantas demandas vitoriosas, porque as bancas não estão preparadas e as pessoas não entenderam a tecnicidade disso ainda. E falando em bater, retornando à pergunta da Ariane, e complementando a fala que nós fizemos aqui, vale dizer que, por exemplo, a banca não pode só alegar o candidato não demonstrou nenhum dos traços fenotípicos buscados em pessoas pardas e negras. Não pode. A banca, por exemplo, tem muitas respostas aí que dão 2 páginas, mas quando você vai ver a resposta, ela é totalmente genérica. Ela vem uma resposta iniciando o que é heteroidentificação, uma resposta falando o entendimento jurisprudencial do Estado, vem falando aí num doutrinador e 3 linhas falando: por todo exposto, o candidato não demonstra as características fenotípicas necessárias. Não, tá errado. Se quer fazer 2 páginas, pode fazer, mas faça 2 páginas motivando o que você não encontrou no candidato. Ou o que você encontrou, Exatamente. que não bate. Principalmente baseado nos critérios estabelecidos pelo IBGE, que é o marco, né, para essa questão de análise fenotípica dos candidatos nas bancas de E o IBGE vai dizer exatamente, né, que o pardo é como uma mistura de raças entre uma preta e uma branca, que pode originar um pardo, Exatamente. cores misturadas, traços misturados. E a pessoa não é porque ela é misturada, que ela é mestiça, que ela deixa de ser um afrodescendente, meu Deus do céu. A pessoa pode sofrer racismo do mesmo jeito se ela não tiver apenas traços negroides. As pessoas às vezes olham assim e falam: não, porque essa pessoa, só porque ela não é uma pessoa de pele preta, de cabelo crespo, de nariz largo e achatado, de boca volumosa, né, e tem todas as características, ela não é afrodescendente. Tá, mas a pessoa ali tem um cabelo black power, a pessoa tem uma pele mais clara, mas ela tem o lábio, ela tem o nariz, ela sofreu racismo na vida dela, ela tem pais negros, e ela não vai ser considerada afrodescendente porque você fez uma análise arbitrária dessa e motivada e fraudou, inclusive, a própria orientação do IBGE, poxa. Exatamente. Só fazendo um adendo, Ariane, tem uma interpretação muito importante do Supremo Tribunal Federal, né, nessa ADC 41, que é a Ação Declaratória de Constitucionalidade, que eles têm um ponto importante. Havendo dúvida razoável no procedimento de heteroidentificação, deve prevalecer a autodeclaração do candidato. Ou seja, se a banca não motivou a decisão estabelecendo os pontos ali que ele pode se defender, isso aí gera dúvida para o candidato, porque ele não vai saber como que ele vai se defender, quais são os motivos alegados pela banca. E aí, a autodeclaração do candidato como preto ou pardo deve prevalecer durante esse procedimento. Corroborada de documentos, né? Isso, por exemplo, vamos exemplificar aqui. O que a ADC ela veio trazer? Ela fala o seguinte: olha, examinador, se você analisando te deu dúvidas, na dúvida você vai analisar a autodeclaração do candidato, e sendo ela parda, deve assim ser considerado. E aí que entra a importância dos documentos, porque se você tem um arcabouço de documentos grandes, a gente vai lá e argumenta para o juiz: ô seu juiz, a banca não analisou, não vislumbrou, mas veja bem, olha o tanto de documento, esses documentos aqui, no mínimo, são capazes de atestar a dúvida razoável. E sendo a dúvida razoável constatada, deve ser analisada a autodeclaração. O que isso quer dizer? Eu olhei pra pessoa, a banca olhou e falou: tô em dúvida. Tô em dúvida, não sei se aquela ali realmente é afrodescendente, se não é. Olha, mas tem vários documentos aqui. Vamos dizer que não é, porque a gente não tem certeza, né? Mas gerou dúvida. Ela tem documentos que geram dúvida. Bateu na mão do juiz, a gente alega essa tese de dúvida, a gente alega a tese de que ela apresentou provas, e a chance de reverter, ela é alta. E aí, nesse caso, o juiz, ele manda a pessoa fazer uma nova heteroidentificação ou não? O que acontece? Pode ir. Não, a última eu fui, pode ir. Depende da região, na verdade, né? Nós temos algumas regiões no Brasil que são mais favoráveis para mandar repetir a heteroidentificação com o ato motivado. Mas a maioria das regiões, e eu vou destacar aqui uma região que nós amamos muito, que é o Distrito Federal. O Distrito Federal é um amor para nós, né? Porque eles são assim... Eles gostam muito de fazer assim, a jurisprudência deles é vasta no sentido de, dúvida, não, o candidato é pardo. Ele trouxe documentos, o candidato é pardo, não vai repetir. E tem, inclusive, uma decisão do STJ que ela diz muito claramente, do Superior Tribunal de Justiça, que se a banca ela não motivou o ato, ela só escreveu lá: o candidato está indeferido porque não foi verificadas as características fenotípicas. Não está motivado. Não pode a banca vir, depois que nós alegamos isso em juízo, falar que tem motivação, criar nova motivação, ser aberto um novo prazo para ela motivar e justificar aquele indeferimento dela. Por quê? Porque isso vai dar
uma margem de possibilidade da pessoa fraudar a justificativa que ela nunca fez. Dela criar uma resposta que nunca existiu. Então, o correto não seria ela ter a oportunidade de motivar. Seria realmente ali da pessoa ser enquadrada ou a depender da região de repetir a outra identificação. Ou seja, vai depender do juiz, né? Mas, então, nós temos 2 cenários possíveis, né? Nos maiores casos que acontecem. Que é quando o juiz ele pode entender pela ilegalidade praticada no ato da heteroidentificação, ele declara ilegal e, portanto, o candidato às vezes faz uma perícia dentro do próprio processo, ou às vezes nem tem perícia, só pelo ato ser ilegal, o juiz já manda ele retornar para as cotas, ou tem magistrados que falam, refaz o procedimento de heteroidentificação, banca, motiva agora, e do motivo você abre o prazo recursal novamente. E aí, nessa questão, a gente estava falando aqui e tal, mas se eu sou um candidato, fui indeferido, o que eu faço quando eu recebo a notícia? Como que eu vi que foi injusto, que não condiz com a realidade, que está sem justificativa, como que a pessoa procede, assim, inicialmente? Inicialmente, vamos lá. A pessoa primeiro vai ficar em choque, porque é realidade, gente. Não, eu vejo alguns lá, não é a minha área de atuação na Paz exatamente essa, mas eu vejo alguns casos, né? Eles mostram pra gente que você fica assim, como essa pessoa foi revolta, revolta um totalmente. Horroroso. É uma desconstrução de uma identidade criada durante toda a vida da pessoa, né? Então, não é um simples ato que você vai ali falar que a pessoa foi parda ou não. É uma desconstrução realmente. Tem muitos candidatos que nos áudios a gente vê que a pessoa tá abalada emocionalmente aflita, por estar passando por aquilo. Desesperada. E respondendo a sua pergunta, inicialmente nós temos que as bancas elas têm que ofertar um grau de recurso administrativo. O que é isso, Daniel? É o seguinte, a banca, como o doutor Rafael falou agora um pouco mais cedo, ela tem que ter uma comissão recursal. Ou seja, o candidato ele vai escrever um recurso administrativo. Ele mesmo pode fazer esse recurso. Sim, mas o que acontece? O recurso administrativo, quando é feito pelo próprio candidato, geralmente ele fica muito curto. Ele não aborda os tópicos necessários. A legislação, a jurisprudência. Exatamente. Então, a chance de deferimento é alta. Quando o recurso administrativo é feito por um escritório que é especialista, como a Paz Advogados, nós construímos ali um recurso administrativo focado na pessoa, focado no edital, na legislação do Estado e nos precedentes jurisprudenciais daquele Estado. Então, existe toda uma pesquisa para montar um recurso administrativo praticamente impecável. E a chance de êxito na via administrativa com esse recurso, ela é alta. Inclusive, nós tivemos recentemente um caso de muito sucesso no escritório, que foi num concurso do Banco do Brasil. Onde nós tivemos, assim, 80% de êxito na via de recurso administrativo. E porque os nossos recursos... de 30 a 40 exatamente. recursos. Nesse dia do... Não, do foi um Banco do alvoroço. Brasil, o escritório parou. Pendurou. Exatamente. E no dia que começou a sair os resultados, a gente ficou assim, mentira. Não, 80% de êxito em via administrativa foi um sucesso. Porque as bancas são muito teimosas. Assim, claro que há uma grande chance da gente reverter em recurso administrativo se ele for bem fundamentado, porque as bancas parecem ter medo de uma boa fundamentação, e é por isso porque que sabem que tem um advogado por trás daquele recurso. Exatamente. Então eles já ficam assim, vai vir com ação judicial, defere esse trem logo. Exato. Entendeu? É isso que eu ia perguntar, que quando é indeferido, você fez lá todo um recurso, principalmente se fosse injustificativa, né? Qual que é o próximo passo do candidato? É válido destacar que você recebeu indeferimento, você precisa entrar com recurso administrativo. Por favor, querido candidato, vá no seu edital e olhe o datas, olhe o prazo, porque se você perder o prazo do recurso administrativo, não tem jeito de apresentar ele posteriormente, é só judicial. Mas só um adendo. É importante isso porque o prazo é bem curto mesmo. 2 dias, 3 dias, 24 horas já teve. Exatamente. Mas vale dizer que, caso você perca o prazo do recurso administrativo, não significa que você não pode estar com a ação judicial. Não é necessário esgotar a via administrativa para ação. Sim. Porém, é muito bom que você entre. Por quê? Porque a gente demonstra para o juiz, ele tentou via administrativa. E aí que tá mais uma coisa. Porque muitas vezes da resposta do recurso administrativo vem uma coisa genérica. É ótimo. Ou a mesma resposta. Aí a gente fala... Mesma parte alegando que não foi motivado, a banca se manteve inerte em motivar e cumprir a sua obrigação. É um argumento assim, que o juiz fica sem ter opção do que fazer, praticamente. O juiz olha e fala, a administração pública tá de brincadeira, né? Exatamente. É uma palhaçada, porque a administração pública é assim, pessoal. A administração pública é os entes, né? Tudo aquilo que é ligado realmente a governo, a público. Ok, perfeito. A administração pública, ela tem princípios que ela tem que seguir. Se ela não seguir, é ilegalidade na certa e a gente consegue anular um ato administrativo. E um indeferimento é um ato administrativo. Então, se veio ali qualquer ato administrativo,
que está faltando a observância de um princípio que seja, ele pode ser anulado. Pode ser o princípio da motivação, que a gente está falando aqui majoritariamente, pode ser. Pode ser também publicidade. Não publicaram lá efetivamente o parecer da banca. Cadê? Então você não sabe por que nem o documento que você foi indeferido. Então, assim, são N princípios que podem ser violados. Inclusive, tem quanto bancas, mais melhor pra nós, né? Pra gente conseguir Não, reverter. é assim, a gente pega o edital, pega o concurso, a gente Revira vai ele olhando. inteiro. Olha uma legalidade, mais uma. Marca texto, Mas que marca texto, beleza, marca texto. deu bingo aqui de legalidades desse concurso. Vamos Inclusive, a gente tem que protocolar lembrar agora. que semana passada a gente recebeu alguns candidatos do concurso de professor, São Paulo, em que a banca, quando ela divulgou o resultado dos recursos, ela simplesmente colocou um edital, colocando se o candidato estava deferido ou indeferido. Simplesmente isso, não colocou mais nada. É uma resposta que nem leis eles colocaram, nem Não, nada. vale só dizer indeferido e que deferido. nessas de professor, né? Que você De tá falando, professor. também tinha. Eu peguei uns casos onde a resposta do recurso administrativo era a banca falando o seguinte: os nossos profissionais são capacitados para julgar, então a nossa decisão é essa. Então, tipo Gente, assim, cadê a cala a sua motivação? boca. Isso não é motivação. É tipo assim, candidato, cale a sua boca. Nós somos especialistas, nós decidimos se você é pardo ou não. Então sossegue, porque nós decidimos que você não é. Tchau. Se você não gostar, problema seu. É um verdadeiro. Aí a gente olha e fala assim, que coisa maravilhosa. O juiz vai dar uma talatada nele. E aí, vem uma questão aqui, que é o seguinte. Vamos supor que o nosso cliente que está assistindo esse vídeo se inscreveu em um concurso, mas na hora lá da inscrição acabou não colocando que ele queria participar das cotas. Tem como ou já era, não se inscreveu? Que pena. Olha, nós temos casos desses no escritório. Acho que a gente tem todo tipo de casos de cotas no escritório, né? Porque cotas é assim, todo santo dia alguém desesperado. Mas vamos lá. É uma coisa também que depende de regiões. Mas nós temos casos em que o candidato colocou, ele fez a sua inscrição. Na hora da inscrição, você escreve lá o seu nome, seu RG, seu PF, aí você clica assim, se considera negro, pardo. Ele colocou pardo. E no fim da inscrição dele, depois da inscrição, para ele concorrer pelas cotas, ele tinha que subir uma folha chamada autodeclaração, onde ele realmente assina, eu me autodeclaro pardo e escolho concorrer pelas cotas, além de marcar que é pardo. Então, no início, lá na inscrição, ele marcou que ele era pardo, mas ele não subiu esse documento de autodeclaração, que diz que ele quer participar no concurso pelas cotas. E foi isso que ele não subiu. O que efetivamente colocaria ele ali, né? E aí ele não sabia, ele não leu o edital. Por favor, leia o seu edital, querido. Mas ele não leu o edital, passou batido e aquela coisa toda. E ele veio desesperado, porque ele viu que um tanto de gente começou a conseguir reverter essa situação que caiu na mesma armadilha dele. Ele veio no escritório e a gente fez a peça dele. E a gente ficou assim, meu Deus, será que nós vamos conseguir? Porque foi uma falha do candidato, né? Ele não subiu a autodeclaração dele. Só que ele colocou lá no início da inscrição dele, que era o quê? Que era pardo. Então, nós conseguimos fundamentar que, desde o início, ele colocou lá que ele era uma pessoa parda, embora ele não tivesse juntado a autodeclaração. E, por conta disso, o juiz conseguiu deferir liminar. Eu tenho até um outro caso prático do estado do Acre. E vamos contextualizar um pouquinho, né? Porque acho que o pessoal fica, não sei se fala do estado do Acre, eles falam outro estado, que a Paz ela atua no Brasil inteiro, né? Gente, Somos um tudo. escritório virtual que está presente em todos os estados. Até e no Cabrebrol a gente vai. Vamos, onde você estiver, a gente está te ajudando. Eu tenho um caso que foi o seguinte: o concurso ele era mais antigo. Na época da criação do concurso, não havia previsão de cotas, entendeu? Acho que você lembra desse caso. Esse caso é importante. Não, quando ele falou pra mim, eu falei assim, o que eu vou falar aqui? Não tinha. Não tinha cota, gente. Não tinha cota. Beleza. O concurso... Não tá certo, né? O concurso, ele foi suspenso por um período e depois ele retornou. Quando ele retornou, aí já a lei de cotas tinha sido criada. Mas o concurso não tinha previsão. E aí o concurso se adaptou, ele fez correto. Ele se adaptou e falou assim, não, beleza, estou reabrindo as inscrições, quem quiser concorrer com a cota parda, vem cá e avisa. Só que tem um problema, no edital, essa informação ela ficou omissa. Ela ficou obscura, ela tava, tipo assim, tinha um tópico que estava escrito, da inscrição de pessoas pardas. E não tinha informação da pessoa que queria trocar por pardo, que já tinha se inscrito antes. Isso tava lá em cima, no item, tipo assim, dentro de uma linha, dentro de um artigo, escondido, então, exatamente. edital, né? Resumindo, o que aconteceu? O candidato não fez a mudança, porque ele tinha entendido que a mudança seria depois, e aí ele não estava concorrendo às cotas, e ele procurou a gente. Nós entramos, falamos ao juiz. O juiz, né? Lógico que a gente faz toda a formalidade. O candidato, ele é pardo, olha só os documentos, as provas, olha todo o arcabouço que ele tem, olha a autoimagem do candidato.
Ele, quando se inscreveu no concurso, não tinha essa opção. Isso veio quando o concurso retornou, aí onde havia a lei. E essa informação, falando quando ele deveria solicitar a mudança, ela estava obscura, ela estava subentendida de forma muito complicada. E o candidato ele entendeu uma outra coisa. E a gente demonstrou que o candidato tinha sido levado a erro. Porque, de fato, a banca levou o candidato a erro. E o juiz, em liminar, ou seja, em decisão interlocutória de tutela de urgência, ele concedeu ao nosso candidato o direito de retornar ao concurso público como candidato pardo. E ele está agora concorrendo como candidato pardo. Eu vou puxar um adendo aqui para outro caso prático, porque esse está acontecendo assim, todo santo mês estão me fazendo isso. Porque, como a gente explicou, houve uma data em que a lei de cotas começou a vigorar. Ok, sim, beleza. E aí, teve uma época no Brasil, né, e a gente nem tá falando de muito tempo, antes da heteroidentificação efetivamente começar a ser aplicada, 2, 3 anos atrás, ok. Muitas pessoas entraram aí nos concursos e nas universidades federais, né? Só se autodeclarando. Escrevia na folhinha que era pardo e entrou, beleza. Passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período, sétimo período. A pessoa estudou o tempo inteiro, anos a fio, como aluno inserido na política pública de cotas, autodeclarado preto ou pardo. E aí, quando o aluno já passou da metade do curso ou está no último ano, no final, o vestibular... Simplesmente eles colocam lá um adendo no vestibular, que já passou anos. Ou a universidade coloca um ofício lá e fala que vai haver uma heteroidentificação para aqueles alunos que adentraram com as cotas, independentemente da época, independentemente se o edital daquela pessoa exigia só autodeclaração. E aí a pessoa que está ali há anos, está no último ano, está depois da metade do curso, ele simplesmente é obrigado a prestar uma heteroidentificação, senão ele vai ser retirado da faculdade, e aí ele é reprovado e é excluído. Gente, isso é de uma ilegalidade tamanha. A pessoa às vezes está no último período. Exatamente. Se você está passando por isso, saiba que isso, assim, é grotesco. Isso não pode acontecer. Por quê? A gente tem a figura no direito brasileiro do fato consumado. E do que realmente foi cobrado do candidato no edital de abertura dele. Se ele entrou e não havia previsão de necessidade de fazer a heteroidentificação e passou anos a fio como pessoa parda ou negra ali para aquela faculdade... Ok, ele é cotista. Não tem que, de última hora, criar algo que nunca existiu no edital para ele, ou depois dele estar ali anos a fio como cotista, já se consumando como cotista, ter que tirar o garoto ou a garota porque viu que ela não era. Não. Isso daí é erro. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal, onde eu conversei com o Dinarte. Dinarte é um dos nossos clientes. Isso aconteceu com ele. Ele já tinha ingressado na universidade, e aí a universidade fez a banca, indeferiu ele, né? Congelaram ali a matrícula dele e ele ficou de fora. E aí a gente entrou com a ação com ele. Então, isso é realidade e está acontecendo bastante, inclusive. Eu já vi outros casos também. E não só... Porque, assim, a teoria do fato consumado é aplicada nos casos da faculdade, né? Sim. Conforme a doutora Isabela falou. Mas vale dizer que a gente tem casos lá no escritório também, onde o servidor, há anos trabalhando, do nada, dá no órgão. Vou fazer uma heteroidentificação do pessoal que está aqui. Depois de 4 anos. Ou até mais, né? Aí a pessoa vai, faz a heteroidentificação e é reprovada. Mas, e nesse ponto, não é a teoria do fato consumado que a gente vai aplicar. Mas a verdade é porque, quando essa pessoa prestou concurso público, ela foi aprovada, no edital que ela entrou, não tinha previsão de heteroidentificação. Não tinha previsão que ela tinha que passar por isso. Era ou seja, só autodeclaração. Exatamente. E ela cumpriu com o edital, não é que ela seja retirada. Independente se ela fez ou não fez a heteroidentificação lá atrás, o edital dela não previa isso. E o edital é a lei do concurso. Sim. Entendeu? E tem um caso parecido também, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se não me engano, que o garoto previa no edital dele. Ele entrou. Previa no edital dele. Mas como estava na pandemia, eles não realizaram a heteroidentificação. Efetivaram a matrícula dele como cotista mesmo, sem passar pela heteroidentificação. E aí passaram-se 9 períodos. 9 períodos. Ele, no 9º período, ele já estava estudando, tinha previsão no edital, mas eles não realizaram. Já com a mão assim no diploma. E assim, estava previsto no edital? Estava previsto no edital, mas eles não realizaram e efetivaram a matrícula dele. Então, ele efetivamente foi colocado nos quadros como aluno cotista.
E aí, no último ano, queriam retirar o garoto de lá porque foi falha deles. Eles podiam ter Eles feito... postergaram e o aluno pandemia, sofre. faz na telepresencial. O aluno já estava preparando Não é para pagar. culpa do aluno, a universidade é a pura desídia da faculdade, né? O desleixo da faculdade não ter realizado do as jeito fotos que de formatura poderia ter deveriam feito. estar prontas. Já tava com as fotos de formatura. Já tinha feito de o book banco, já de ó. formatura. Uma tristeza. O garoto tava assim, quando eu conversei com ele, fiz uma reunião com ele, tava até meio assim, meio bambo, assim, sem saber o que fazer. Eu falei, meu Deus, coitado. E se eu não me engano, o curso dele era medicina, né, doutora Isabela? Biologia marinha. Biologia marinha. Sério? Chique, curso Não, porque a gente chique. tem um candidato É o que... que a Ariane É comentou. o Dinarte. Isso. É o Dinasti, exato. O Dinasti que já tá aqui, não é? No YouTube. Isso, o Dinarte tá É aqui. importante Assistam, o caso dele. inclusive, o vídeo dele tá muito legal. Muito importante, porque o caso dele, ele conta toda a trajetória, né? Desde o início, quando ele recebeu a comunicação, quando ele interpôs o próprio recurso dele, que ele fez ele mesmo. Ele que fez. E depois que a gente entrou com a ação, todo o procedimento, para quem tem essa dúvida, né? Também que queira esclarecer, ele deixa isso bem claro, né? Ele é um dos principais casos que a gente já teve no escritório. É importante vocês verificarem, né? E tá no nosso YouTube, no nosso canal. É importante vocês verificarem. E aí, doutores, vamos trazer uma outra questão aqui. Hoje a gente vive numa sociedade onde os padrões da moda, eles exigem muito das pessoas. E as pessoas acabam fazendo muitos procedimentos estéticos. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, as pessoas pardas ou as pessoas negras podem, por exemplo, passar por um procedimento de rinoplastia, que é para afinar o nariz. Elas podem passar, por exemplo, alisamento do cabelo. Né? E aí, essa pessoa resolve prestar um concurso. E agora? Porque, assim, o cabelo e também o nariz são algumas das características, né, que determinam. Como que essa pessoa consegue comprovar que ela é uma pessoa preta ou uma pessoa parda? Ô, Ariane, não riam, tá? Mas situação hipotética. O Michael Jackson vai passar pela banda de heteroidentificação e ele colocou que ele é uma pessoa negra. Você vai dizer que o Michael Jackson não é uma pessoa negra? Não vou. Todo mundo sabe que o cara sofreu racismo. Todo mundo, cara, que ele sofreu, que ele passou por preconceito. Então, assim, a pessoa fez rinoplastia, agora o nariz é fino. A pessoa alterou, fez preenchimento, tirou a boca, fez o que for. E agora ela tem um lábio fino. Ela alisou os cabelos e quando você olha, você já não vê mais aqueles traços evidentes. Ok, ela ainda é um afrodescendente. Não é porque ela fez uma cirurgia estética que ela perdeu o caráter dela, a biologia dela de ser uma pessoa afrodescendente e de ter a vivência na sociedade dessa forma. Sabe-se lá quantas vezes ela foi alvo de preconceito, de racismo estrutural, e a política pública de cotas, ela é pra quê? Pra justamente erradicar toda essa prejudicação aí, essa lesão às pessoas que realmente são negras, pretas e pardas. E nessa resposta a gente faz um link ao que a gente também já falou, que é os documentos. Exatamente. Os documentos que a gente vai trazer também todo esse histórico da pessoa. Nessa parte é ao longo da fundamental. vida. Além de comprovar a ascendência da pessoa, né? Os pais. Exato. Então é muito importante. Isso me lembra aqui outra coisa que eu tenho que comentar também. Doutores, a minha banca de heteroidentificação está chegando. Vocês acham que eu deveria tomar sol, torrar na praia, pintar o meu rosto? Quero dizer pra vocês uma coisa, depois vocês pesquisem. Existe um caso na justiça, eu não vou citar nomes aqui Não, também eu vou por pedir ética. a produção pra colocar esse caso. A Coloca doutora aqui, me por mostrou essa favor. semana. É assim, bizarrice. A Coloca na pessoa, tela. ela é branca, ela não tem traços negroides, a pele dela é claríssima. E esse candidato colocou lá que ele era negro, ele adentrou no INSS como negro porque ele pintou. Ele pintou, pessoal. Atenção, ele pintou o rosto e os braços. E aí, se você olhar a foto do RG, tá branca, do passaporte tá branca, de tudo quanto é coisa do documento público tá branca. Aí tá a foto que ele mandou pra época da identificação printar de marrom. Foi exonerado, sabe-se lá se ele vai poder algum dia fazer concurso público novamente. Então, por favor, se você tem um tom de pele, aceite seu tom de pele. Não vá queimar, meu filho. Não vá inventar uma coisa que você não é, porque se a banca verificar que você tentou fraudar alguma coisa, a coisa vai ficar muito complicada. E é justamente por esse e por outros motivos que as bancas, as comissões de heteroidentificação também conhecidas, foram criadas, né, para evitar as fraudes no concurso público no momento da autodeclaração do candidato. Então, antes, né, da lei, quando algum concurso ou algo previa essa modalidade de aceitar pessoas pretas ou pardas, apenas a autodeclaração valia. Mas aí foi criada essas comissões justamente para evitar as fraudes. Casos como a doutora Isabela falou, e outros que existem,
com certeza existem, né? Porque a gente vê essas bancas hoje, infelizmente, Não, o lembro despreparo. que teve uma época que estava tendo algumas reportagens em grandes veículos de comunicação, justamente falando dessas fraudes que estavam tendo, né? E aí eu queria só voltar lá no Michael Jackson, porque eu fiquei com isso na cabeça, porque é o seguinte, gente, algumas pessoas não sabem, mas o Michael Jackson, ele tinha uma doença de pele. Então, algumas pessoas têm aquele, né, conceito que ele queria ficar branco, essas coisas e tal, mas essa é uma doença, inclusive, comum, que muitas pessoas têm, e muitas pessoas negras acabam ficando com a pele clara. Eu esqueci o nome da doença, acho que é vitilígio. Vitiligo. Isso mesmo. Vitiligo. Exatamente. Então, se essa pessoa, por algum acaso, tem essa doença, tem esse problema, não é o fim da linha, né, para essa pessoa também, Claro né? que não. De forma alguma. A pessoa que ela é afrodescendente, não importa o que aconteça, ela nasceu afrodescendente, ela vai morrer afrodescendente. E a política pública de cotas, ela se trata também de você olhar para o indivíduo e pensar que ele já sofreu muito, que a raça dele já sofreu muito. Né? Eu aqui, enquanto pardo, vou falar, a minha raça já sofreu muito. Né? Ok? Então, assim, eu tô aqui hoje, eu sou advogada aqui, mas eu já fui alvo de preconceito. Eu já passei por situações assim. Então, assim, a gente acha às vezes que é mimimi, que é isso, que é aquilo outro. Nós estávamos ouvindo, eu vou abordar aqui nossos estagiários. Nós temos três estagiários que são afrodescendentes lá no nosso escritório. Eles estavam me contando alguns episódios que eles já passaram. E, assim, coração corta, gente. São pessoas, assim, que estão entrando em uma loja para comprar. O segurança para na porta e fala, o que você quer aqui? Eu vim comprar. Então, assim, e se você olhar para cargos públicos, olha para o Ministério Público, olha no dentro do Senado Federal e todos os órgãos públicos que você conhece, e conta quantos negros tem lá dentro. Olha para a Universidade Federal hoje e conta ainda quantos tem. Não vai preencher uma mão. E o certo era que fosse, no mínimo, igualitário. Então, assim, o debate sobre política pública de cota, ele vai muito além de candidato que está tentando se passar... Não. Isso é uma reparação histórica real. Isso são pessoas que sofreram anos de história no Brasil carregando um sofrimento real. Então, assim, não é um mimimi. É uma coisa que realmente precisa ser aplicada. E as pessoas que estão tentando fraudar isso, me perdoem, mas é falta de vergonha na cara. Ok? Não faça isso. E aí, o conceito de negro, ele só se encaixa para a pessoa que é preta ou ele se encaixa para a pessoa que é parda também? Não. Esse é um conceito muito amplo, justamente porque essa é uma dúvida que o pessoal muito pergunta lá. O pessoal coloca lá, no ato da minha inscrição no concurso, eu coloquei que eu era negro. E aí, agora eu estou na dúvida, porque eu sou pardo. Né? Isso gera uma confusão tremenda na cabeça do candidato. Porque o negro, ele tem vários tons também, e às vezes as pessoas podem se confundir relacionado a isso também, né? E o conceito de negro, ele abrange a pessoa preta e a pessoa parda. Ele é um conceito genérico que vai abranger essas duas subespécies, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Principalmente o candidato, na hora que for se declarar, é importante ele observar isso. E o pardo é a mistura de cores, que fique claro, Exatamente. a mestiçagem, gente. Nós todos sabemos o que é mestiçagem, porque no Brasil a mestiçagem ela é predominante para tudo que é lado, né? Então nós sabemos efetivamente quando a pessoa ela vem de uma mestiçagem afrodescendente. Isso é muito claro, tá no rosto dela, tá nos traços que ela carrega. Tá. E aí o seguinte, existe como uma pessoa ter o seu fenótipo como pessoa negra reconhecida em juízo antes dela passar, por exemplo, ali pelo concurso ou pelo vestibular, ou não? Então, eu tô rindo aqui, mas é porque nós tivemos um caso famosíssimo lá no escritório, que foi o caso assim, que eu fui peticionar, eu fui ver aquele caso, quando eu fui realmente escrever, né, para distribuir aquele caso no tribunal, eu olhei e falei, isso não vai dar certo. Eu falei, eu não consigo acreditar nisso, porque assim, eu não acho que o juízo, que é o seguinte, a pessoa não tinha prestado nenhum concurso. Ela tinha intenção. Ela tinha intenção, no estado de Minas Gerais, ela tinha intenção de prestar concursos no estado de Minas Gerais. Sim. Ele era afrodescendente pardo. Só que ele viu que estava tendo muito indeferimento. Ele falou, eu não quero passar por isso, de ter que passar por indeferimento, de depois conseguir chegar lá e ser eliminado. Eu não quero correr esse risco. Ele entrou em contato com o escritório e falou assim, eu queria uma ação declaratória, onde o juiz, no âmbito da Justiça de Minas Gerais, dissesse que eu sou uma pessoa parda. Então, a gente vai produzir uma prova aqui em juízo para que quando eu fizer um concurso, se a banca pensar em me deferir, eu vou colocar uma sentença na mesa e falar, olha aqui, em juízo eu já fui reconhecido como pessoa parda. Falei, gente, isso não vai dar certo. Como que isso vai dar certo? Ele não prestou nenhum concurso.
Até Só porque o juiz também não é especialista nisso, né? Exatamente, mas Teria que ser um médico. nós todos fomos surpreendidos. E nem existia um ato, né, eliminando ele pro juiz falar assim, ó, tem um ato aqui, eu preciso saber se foi motivado ou não. Não era tinha um nada direito disso. líquido e certo que foi violado, era uma ação declaratória para declarar que ele era uma pessoa parda. Mas aí nós ficamos muito surpreendidos. Eu fiquei assim, meu Deus, realmente deu certo, que bom, porque ele era uma pessoa realmente parda, né? E aí o juiz vislumbrou, a gente ficou até com medo assim do juiz falar, vocês estão ficando loucos de protocolar essa ação aqui comigo, né? Vou indeferir isso aqui de imediato. Mas ele falou assim, não, ok, vamos mandar pra prova pericial médica, dermatológica, o perícia sair positiva, entendeu? Nesse sentido, assim, de realmente não aderir à sua ideia aqui, se ele realmente for reconhecido, uma sentença favorável. Eu falei, meu Deus, deu certo. E aí, entre a questão também de o que é a perícia judicial, doutores? O que é o exame dermatológico Fitzpatrick que a gente tanto isso fala? que eu ia falar, Então, vamos lá. exatamente. O juiz, como a gente sabe, não é um especialista em cotas, não é um especialista dermatológico. Sim. Mas a gente vai até ele buscando a reforma, buscando a anulação do ato que nós dizemos ser ilegal. E o que acontece? O juiz, ao vislumbrar essa ilegalidade, acho que eu até inclusive já comentei, ele pode simplesmente declarar o ato nulo, mandar refazer, declarar o ato nulo, mandar retornar, ou ele pode fazer o seguinte, vamos fazer uma perícia técnica? Ele manda um perito judicial, geralmente um médico dermatologista, fazer um exame no candidato e classificá-lo na escala Fitzpatrick. E essa escala Fitzpatrick, ela classifica os tons de pele de 1 a 6. Isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia adotou, né, essa escalinha aí, de 1 a 6. Basicamente, tons de pele, né? Você pega lá, coloca um do lado do outro, uma escalinha. 1 e 2 são pele branca. 3, 4 e 5 são pele morena. Aí vem morena clara, morena média, morena escura. E vem a 6, que é efetivamente a dark, né? A pele preta, puramente preta. E vale dizer que o dermatologista, muitas vezes, ele não só vai analisar a escala de pele. Nós já pegamos autos lá muito completos, inclusive, onde o dermatologista destacou. Eu traços, vislumbro o o cabelo da nariz. pessoa, o nariz, A a raiz do boca, cabelo. tudo. O dermatologista que faz aquele laudo detalhado. Sim. Nós vamos colocar aqui, por favor, uma foto do que é o Fitzpatrick, para que vocês possam ver. E aí, isso volta pro juiz. E o juiz, tendo aquela prova, né, que foi construída em juízo, ele julga. E geralmente o juiz, porque ele vai concordar com o dermatologista. Ele não é obrigado a concordar, mas ele tende a concordar. E uma vez que a gente comprova que o candidato foi declarado pardo pelo próprio perito judicial, é quase certo que a É gente igual vai conseguir a previdenciário, procedência. né? Bateu na perícia lá no previdenciário, falou que a pessoa está incapacitada, ok, ele está Exatamente. incapacitado. O juiz não tem propriedade, ele tem só que concordar com o perito. Não é obrigado, mas geralmente concorda. E respondendo a sua pergunta, que era... Nossa, agora me deu um branco. A pergunta era... sim. O que a pessoa pode fazer para fazer uma coisa prévia, né? Isso, exatamente. Respondendo a sua pergunta, acho que a Paz criou um precedente. Criamos um precedente. Criamos um precedente que este caso. Nós temos um caso, onde o candidato previamente entrou com uma ação para ser declarado naquele âmbito um candidato pardo. Uma ação meramente Declaratória. declaratória Sim. para declarar que ele é uma pessoa parda e, portanto, teria direito às cotas. Aí é possível que... Mas esse laudo, então, não funciona assim. Se, no caso, a pessoa ela levar este laudo, já não atesta de fato que ela é? Veja bem. Nós levamos sempre. Na maioria dos casos, quando a gente entra com ação, nós pedimos que o candidato vá a um dermatologista. Sim. Tem juízes que falam o seguinte... não acho que precisa produzir a prova pericial na justiça, porque eu estou vendo aqui que tem um monte de documento, trouxe. inclusive um laudo Fitzpatrick. Tem juiz que fala isso. Outros juízes falam, entendo o rol probatório trazido, porém ele não foi construído na justiça, não foi construído em juízo, no processo. Então determina a realização de uma perícia. Vai realmente nesse ponto do juiz que está com o seu caso. Mas entrar com a ação com esse laudo no processo já garante Já é um uma adianto, alta né? chance de probabilidade de você ter um deferimento da liminar. Sim, é porque é aquela importância, né, de produzir provas em juízo é o quê? Existe um banco de peritos, né, em cada tribunal. Então, assim, tudo bem que você trouxe ali um lado dermatológico de um médico que está cadastrado no CRM, mas ter um perito judicial que é cadastrado no tribunal, que ele tem um compromisso de prestar a verdade como perito, Tem um peso. isso é uma força muito maior em juízo, que Exato. o juiz é o que o juiz quer, né, na maioria dos casos. É um profissional que não tem tendência, não tem lados, Interesse né? algum. Interesses, então ele vai proferir a decisão de acordo com o que ele está analisando ali mesmo. Né? O Imparcialidade. laudo dele vai sair de acordo com as características verdadeiras do candidato, né?
Então, é preciso garantir também essa segurança jurídica para ambas as partes, né? A gente pensa sempre atacando a banca, mas a gente precisa entender que a gente precisa trazer essa segurança jurídica para ambas as partes, né? Então, por isso que o dermatologista é esse profissional importante dentro do processo para garantir essa imparcialidade, né, entre as partes. E aí eu vou voltar um pouquinho lá na heteroidentificação. Fui reprovado na heteroidentificação. Eu sou automaticamente eliminado do concurso ou do vestibular ou não? Vamos lá. Na prática, nós temos muitos concursos em que a pessoa, quando é indeferida nas cotas, ela é excluída do certo. E isso é de uma, como a doutora Isabela faz, ilegalidade tremenda. Não, a gente tem que... Porque é umas falas clássicas que ela fala lá no escritório. O que acontece? Tem uma hipótese que, se ela for excluída, ela vai ser eliminada. Que é quando ela frauda. Por exemplo, o caso que a doutora falou do candidato que se pintou. Supondo que ele estivesse na etapa de heteroidentificação e a banca percebeu que ele se pintou. Isso é uma fraude. Fraudou, você vai ser excluído do certo. Agora, estou concorrendo. Por exemplo, o candidato se ver como pardo, se colocou lá que é pardo, fez a autodeclaração inicial, foi fazer a banca de heteroidentificação, na banca de heteroidentificação foi indeferido e a banca falou por que ele foi indeferido. E, de fato, a pessoa percebeu, poxa, realmente eu não sou pardo. Ela se conscientizou depois, né? É possível. Acontece. E aí ele foi excluído do certo. Não, ele não pode. Ele não fraudou. Ele realmente acreditava que era pardo. Uhum. Nesses casos, ele tem que retornar e ficar somente na ampla concorrência. E muitos concursos, muitas bancas renomadas, bancas grandes, insistem em cometer esse ato ilegal, que é excluir o candidato. Não pode. Os juízes, a jurisprudência já pacificou... Tribunal Superior. Exatamente. Que o candidato indeferido na heteroidentificação, ou qual seja o critério adotado naquele certame, ele tem que ir, devido ao indeferimento, para a lista de ampla concorrência e lá figurar. E a gente tem que lembrar também que o candidato tem que ter nota para concorrer na ampla concorrência, Isso. né? Porque muitas vezes os candidatos acontece isso, né? Dele ser eliminado e ele não entender, já saber dessa disposição da lei, que ele não pode ser eliminado de forma automática, mas quando a gente vai pegar o caso para analisar, o candidato não tem nota suficiente. E aí, infelizmente, não tem o que fazer. É porque assim, exemplificando, né, para as pessoas às vezes entenderem, talvez você tá pensando ainda e nunca prestou um concurso, funciona assim. Você foi indeferido nas cotas. E aí o edital diz que se você for indeferido como cotista, você vai para a lista de ampla concorrência concorrer normal com os outros candidatos pela ampla concorrência, se você tiver nota para figurar na ampla. Só que quando você é excluído das cotas, existe uma pontuação específica, que é uma nota de corte para as cotas. Você tinha nota para as cotas. Só que se você for eliminado das cotas, você não tem nota para entrar na classificação da ampla. Exato. Tem muitas pessoas na sua frente. Exato. Você não vai para a lista de classificados da ampla. Então, fique atento também a qual é a sua pontuação, porque talvez não seja uma ilegalidade, seja só ali uma questão que você deixou de observar. Não, legal. E aí, doutores, eu acho que assim, a gente já falou aqui e acho que aprofundamos em muitos tópicos muito importantes. Então, você que vai prestar um concurso ou um vestibular, que se considera, né, pardo ou uma pessoa negra, eu acho que esse vídeo foi muito esclarecedor. Mas, para finalizar, eu tenho uma pergunta, que é o seguinte. Essa lei de cotas, ela é permanente? Ou, por exemplo, quando o governo entender que igualou o número de candidatos, essa lei pode deixar de funcionar, por exemplo? Que, inclusive, na minha visão, acho que está muito longe ainda de igualar. Mas ela é permanente ou não? Então, vamos lá. Em regra, a gente tem que a legislação ela é de prazo indeterminado, né? A lei vem para vigorar. Só que a lei de cotas, e isso é uma coisa que sempre que a gente comenta com alguém, a pessoa fica, não. Porque o conceito geral é achar que ela é uma lei que vai ficar. Não, ela tem prazo determinado. Mas por que ela tem um prazo determinado? A gente volta na fala do Dr. Rafael no início do nosso vídeo, que é o contexto histórico da criação da lei. É a interpretação teleológica que a gente vai analisar. Por que essa lei foi criada? Ela foi criada para equilibrar a balança. A gente tinha um contexto fático, onde somente eram aprovados candidatos brancos, ou nas universidades federais você tinha, majoritariamente ainda né, a massificação de somente candidatos brancos, e você percebia que candidatos negros e pardos não estavam conseguindo entrar. Foi então criado as políticas afirmativas, foi então que veio a lei de cotas, e ela veio nesse sentido, para tentar equilibrar a balança. E por que eu não vou colocar uma lei dessa para ser para sempre? Porque ela tem gerado resultados a curtos passos, né? Nós não temos aí passos longos, mas tem passos curtos. A gente vê no escritório
que muitos candidatos que sem as cotas não conseguiriam entrar nos cargos públicos, ou seja, ela tem gerado efeitos positivos, sim. Quem fala que não é porque não conhece a realidade dos concursos públicos. E o que acontece? A passos curtos, ela está aos poucos equilibrando essa balança. E se eu coloco que ela não tem prazo determinado, vai chegar um momento em que ela vai o quê? Começar a desequilibrar a balança. E aí a gente já começa que ela ficaria errada, porque ela começaria a privilegiar. E aí quebraria o princípio da isonomia. A gente tem o princípio da isonomia no concurso público e na administração, né? Então, o que acontece? Ela é de 2014 e ela foi criada com prazo de 10 anos. Ou seja, ano que vem a lei de cotas, ela caduca. Ela perde validade. E o que acontece? Acabou? Não. Por quê? Vejam bem, vai ser analisado se ela alcançou o objetivo dela. O que a gente pode constatar com certeza, né? Que ela não alcançou ainda o objetivo dela. Então vai ser aí criado um projeto de lei, se eu não me engano já está em votação, vai passar pelas duas casas, vai passar pela sanção presidencial e sendo aprovado, tudo ok, eles devem prorrogar por mais, não sei, 10 anos, talvez. Até que seja regularizada essa questão e que a igualdade material, de fato, seja estabelecida no Brasil. Né? Ou seja, que o objetivo da lei se concretize no sentido de quê? Que a gente comece a ter o quê? Quando eu chegar numa sessão pública, quando eu chegar num tribunal, numa promotoria ou numa universidade... Eu vou ver igualdade. Que eu vejo o quê? Que eu tenho 4 brancos, 5 negros. 3 ruivos, é válido destacar aqui. Nós queremos a igualdade entre todas as raças, né? Isso. Claro. Não então, apenas aquela igualdade formal, né? Que existe a lei e fala, o candidato negro tem tal direito. Mas cadê os instrumentos para efetivar isso? Então, essa lei é justamente para isso. É um dos instrumentos de balanceamento. É válido destacar também que, às vezes, é interessante nós destacarmos que se trata muito de uma questão de conscientização, né? Nós estamos falando aqui, mas, por exemplo, no Sul, precisamos falar sobre isso. No Sul, uma pessoa parda, ela é simplesmente uma pessoa que ela não é loura do olho claro. Por quê? Porque, maçantemente, quem é branco no Sul? Quem é louro do olho claro, da pele branca. Então, culturalmente, naquele lugar, as pessoas que não são desse fenotípico, elas já sofrem racismo. Então, e aí? Se a pessoa já, né, ainda que ela não tenha uma pele essencialmente escura, etc., no Sul ela é considerada, no Sul ela sofre um racismo por conta disso, há de se destacar também que não pode ser fechado o nosso conceito do que é realmente uma pessoa parda, uma pessoa negra, uma pessoa que tem traços negroides, ok? Porque isso aí também vai demandar de muita região. O contexto social da criação dela vale muito. Exatamente. Exatamente. Inclusive, pais, isso busca dos ascendentes. Às vezes o filho pode não ter aqueles traços evidentes, mas ele passa pelas peneiras e pelas dificuldades da vida dos pais. Exatamente. Por ter os pais. Né? Nós temos casos de... Nós temos um cliente que ele é, assim, um pouco mais claro do que eu, olhos claros, olhos verdes, e os pais são de pele preta. Bem preta mesmo. E a gente fica, nossa, né? Que fenômeno da biologia. Mas assim, o cara deixou de ser afrodescendente? Não deixou. Ele deixou de viver o preconceito que a família dele viveu a vida inteira? Deixou. Então, né, é uma coisa que a gente tem que alargar também os nossos pensamentos, as nossas fronteiras, né? Para que realmente seja uma inclusão, não conforme os nossos próprios pensamentos, mas efetivamente com a vivência das pessoas. Então, vale dizer, né? Como finalizando, fechando também, que... Eu espero que esse vídeo ajude muitas pessoas que são contra a política de cota a ver esse lado dela, né? Porque quando a gente olha... Entender como que funciona de fato, né? Entender como funciona e ver a importância dela. E, o mais importante, saber que a banca não tem a palavra final. Se a banca errou na via judicial, na via administrativa, você tem como recorrer, você tem como mudar isso. E a gente, né, está lá para, não só nós, como todos os especialistas na área, advogados, estão lá para te ajudar. E nós temos as ferramentas necessárias para conseguir efetivar o seu direito e buscar a correção judicial no seu caso. Saiba dos seus direitos e corra atrás deles. Então, pessoal, se você prestou um concurso, um vestibular, passou pela banca, foi indeferido, não é o fim da linha. Existe solução, tem como você garantir o seu direito. E digo mais, a gente também não tem só políticas de cotas raciais. Nós temos outros tipos de cotas, que a gente, claro, vai deixar para um outro episódio. Já aproveito para falar para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, siga nossas redes sociais também. A gente posta muitos conteúdos lá no nosso Instagram, então não deixe de seguir a gente no Instagram. E se você tiver com dúvida, eu posso te garantir que os nossos especialistas estão prontos
para poder te responder. Doutores, muito obrigado por terem cedido o tempo de vocês. Como eu falei no outro episódio, eu vou repetir. Gente, tirar esses advogados do escritório é muito difícil, porque no escritório é muita correria, é muita demanda. A gente tá ali sempre à disposição para atender vocês. Claro que eles estão aqui, o escritório ainda está funcionando, tá, gente? Por favor, a gente tem uma equipe aí que está por trás também. Beijo, estagiários. Obrigado, estagiários. Pros Amamos outros vocês. advogados também que estão lá atendendo. Então, se inscreva nas nossas redes sociais, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma coisa a acrescentar, que às vezes a gente pode ter deixado passar. A gente quer ouvir você. Muito obrigado, doutores, e até o nosso próximo episódio.